Culpa. Existem muitas formas? Bem, hoje nós vamos pensar ainda um pouco mais sobre o sentimento de culpa. Nós vimos um pouco na semana passada, na vida de Manassés, quando este rei se sentiu culpado e se arrependeu, ele foi perdoado por Deus e ele recebeu muitas bênçãos. Quero iniciar a nossa reflexão de hoje, que eu tenho muitas pescas. Hoje está grande o assunto. Eu estarei lendo em Tiago, no capítulo 5, o versículo 16, quando o Senhor nos diz assim: confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Vou ler de novo. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Quero salientar que algumas traduções bíblicas trazem a palavra pecados, confessar os vossos pecados. Essa tradução que eu tenho diz culpas. De qualquer maneira, a culpa deverá vir porque um pecado foi cometido. Bem, sou Ivone Chagas, mestra no corpo de Jesus Cristo, psicóloga, psicanalista, e assim gosto de pegar textos bíblicos, histórias bíblicas e juntar com aquilo que é do nosso psiquismo. Vamos pensar neste que é um sentimento que pode ocorrer muitas vezes nas nossas vidas. Vamos pensar o seguinte: existem culpas que são saudáveis, mas também existem culpas que são patológicas. Quando é que uma culpa é saudável? Obviamente, quando ocorreu de fato algo de errado que a pessoa cometeu. Então, se eu cometi um erro, se eu cometi um pecado, o legítimo, o natural, o saudável é que eu assuma a responsabilidade que eu cometi um erro. Então, este sentimento de culpa que vai advir deste erro é um sentimento absolutamente saudável. E aí, esse reconhecimento deste erro e com este sentimento me ajuda tanto a perceber onde eu errei, quanto vai me ajudar também a eu consertar o dano, de maneira que este sentimento de culpa que é saudável me ajuda a focar num futuro onde eu possa ter uma mudança de comportamento. Agora vamos pensar na culpa patológica, o sentimento de culpa patológico, que é tóxico, que vai causar mal ao nosso psiquismo. Por que que ela é patológica? É porque ela não é expressa, sentida, pensada numa culpa real. Então, se eu não cometi um dano, um erro, por que que eu deveria sentir a culpa? Isso pode existir em muitos momentos da nossa vida, vou tentar dar alguns exemplos, e este sentimento vai me paralisar, eu vou me sentir envergonhado por algo que eu não cometi, e eu vou estar debaixo de uma autoflagelação mental, porque eu vou estar me massacrando, eu vou estar me cobrando por algo do qual eu não tenho a responsabilidade. Daqui a pouco eu vou voltar para dar alguns exemplos de uma culpa que ela não está baseada na realidade.
Existem outras classificações que não a culpa, que seja saudável e a patológica. E tanto a saudável quanto a patológica estarão dentro disso, que é uma outra classificação que eu vou colocar. Existe a culpa consciente. Como é consciente? Quando eu tenho clareza, consciente é o que está aqui, né? Bem muito claro, sem eu precisar ficar evocando muito lá atrás. Não, ela está clara na minha cabeça. Eu sei que eu cometi e eu sei nomear aquilo que eu fiz. Nós podemos pensar aqui claramente no excelente exemplo de Manassés, que cometeu muitos erros, muitos pecados, e quando o texto diz aquele advérbio que eu acho maravilhoso, deveras, se arrependeu deveras, então ele pensou, eu fiz isso contra Jeová, fiz isso. Ele conseguiu estar nomeando para ele diante de Jeová o que ele fez. Então, a culpa que é consciente, a pessoa sabe exatamente, ela sabe em detalhes o que foi que ela fez, consegue nomear. E sobre essa palavra nomear, eu gostaria de pensar um pouco e vamos refletir, imaginando, pensando, já sabendo que nomear sentimentos, nomear atos, isso facilita bastante no nosso autoconhecimento. Vocês já prestaram atenção que às vezes algumas pessoas não nomeando um elemento X, seja acontecimento, comportamento, sentimento, elas não nomeiam, elas não dizem em frases assim. Aí eu fiquei assim, elas param no assim, fulano ele ficou assim, e elas não complementam. Ao não completar esta frase, eu fiquei assim. A pessoa, ao não nomear, fica faltando o complemento, não apenas da frase no português, mas fica faltando esse movimento de autoconhecimento. Muitas vezes, quando a pessoa diz, eu acho que eu fiquei assim, ela está dizendo, com esta incompletude da frase, que ela não está identificando algo que ocorre dentro dela. E volto a dizer, isso não é um problema apenas do português. No português, se a pessoa estiver fazendo uma redação e ela disser, fiquei assim, e ela colocar os 3 pontinhos, dizendo que a frase não foi completa, bem, certamente não vai haver um ponto ganho naquela redação, porque não foi explicitado o pensamento completo. Mas eu estou falando agora na parte psicológica. Gente, olha, depois que a pessoa me falou, eu fiquei assim como? Normalmente, no consultório, eu estimulo o paciente, quando ele me diz, alguns pacientes dizem, eu fiquei assim, e esse que fala de reticências, eu sempre pergunto, assim como que é um modo simplório de levar, no caso aqui, o meu paciente, ele refletir, ele pensar qual é o assim, qual é a especificidade do comportamento, do evento que ele queria, a que ele queria se referir. Aí, para ficar um pouco claro para gente que fala muito de Bíblia, eu quero tomar a oração do Pai Nosso e vamos refletir acerca dessa oração. Ora, uma oração ensinada por Jesus. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes você já ouviu a oração do Pai Nosso ser orada na sua igreja? Você pode observar que durante um ano inteiro, pode ser que 1 ou 2 vezes se ore a oração do Pai Nosso. Isso está errado? Claro que não. E por que é que não se ora habitualmente a oração do Pai Nosso nas igrejas? Porque a oração que nós chamamos do Pai Nosso,
Ali é tão somente um exemplo, um tipo que Jesus nos ensinou para nós orarmos. Então, quando nós dizemos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, o Senhor está dizendo, olha que coisa, quando você for orar, já que você é filho, saiba que você não está diante tão somente do Criador do universo, do Senhor das galáxias, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Se você disser isso está errado, não. Porém, o que Deus é para nós que nos tornamos filhos é Pai. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu estarei conversando em oração com o meu Papai do céu. Eu posso até dizer assim, numa linguagem mais infantil, né? Papai do céu. Deus quer que nós o tomemos como o Pai que Ele é para nós. Depois, Pai nosso que está santificado seja o teu nome. O que é isso? É adoração. É reconhecermos características dele. Então, Jesus está dizendo, na sua oração, você pode mesmo iniciar com adoração. Depois, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, pão não é só aquele elemento da padaria. Pão é um exemplo, é um tipo de qualquer necessidade que tenhamos. Então, Jesus está nos ensinando que nós, no habitual, nem deveríamos começar já pedindo, a não ser uma oração emergencial. Mas na oração habitual daquele nosso encontro no quarto com o Senhor, não devemos começar pedindo. Reconheçamos que Ele é santificado, o nome dEle deve ser santificado, porque Ele é engrandecido. E aí depois é dito, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eu quero olhar a palavra ofensas. Olha, ofensas aí nem está dizendo pecado, e a palavra ofensa, dentro dela, tem uma gama de possibilidades. Eu posso ofender o outro falando mal dele, eu posso ofender o outro se eu retiro algo dele, se eu roubei dele. Eu posso ofender o outro, não dando a ele algo que é legítimo dele. Então, existe uma diversidade de modos de nós ofendermos o outro. Jesus, quando diz, diga na sua oração, perdoa as nossas ofensas, ele não estava dizendo que eu devo exclusivamente usar a palavra ofensa. Quando eu for a Jesus Cristo, eu preciso nominar a minha ofensa. E nós estamos falando de nominar a minha culpa para ficar mais fácil eu saber, afinal de contas, o que eu estou sentindo. Ao invés de dizer, eu tô me sentindo assim, nada de assim. Eu estou dizendo que quando Jesus diz, santificado seja o teu nome na oração do Pai Nosso, ele não está dizendo essa é a única palavra que você deve se utilizar na adoração. Não, ele está dizendo adore. Quando ele diz, diga na oração, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, eu posso dizer, Senhor, perdoa aquele momento em que eu te desagradei com uma palavra grosseira, me perdoe desse meu erro, assim como eu perdoo quando o fulustreco também foi grosseiro comigo. Assim eu estou dizendo, lembre que a palavra ofensa aí é como se fosse um substantivo coletivo dentro do qual cabem muitos elementos. Onde eu estou falando agora específico, seja específico, nomeie a sua culpa, nomeie o seu comportamento, nomeie o seu sentimento, porque vai ficando cada vez mais claro para você, tanto o seu erro quanto o seu autoconhecimento, que é uma das coisas mais importantes no nosso trabalho terapêutico. E quando você nomeia pecado, você fica sabendo exatamente o que foi, você fica sabendo exatamente como foi, você fica sabendo até
onde foi, que dia foi. Devido a isso, ainda falando, lembrando da oração do Pai Nosso, eu quero ressaltar duas frases. Uma que eu ouvi recentemente na minha igreja, uma irmã, que é uma irmã bem ungida, que é um cravo para minha garganta. Uma irmã ungida, tem uma excelente palavra. Na hora da oração, ela disse assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos. E naquela hora logo me chama a atenção. E eu pergunto, por que são muitos pecados? Ora, se eu cometo um pecado e eu tenho consciência, eu nomeei o meu pecado, e o Espírito Santo me convenceu que eu errei, imediatamente eu devo, confessando, receber o meu perdão, que o Senhor diz. Se confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, se Ele me perdoa, se Ele me isentou da culpa, nesse minuto, logo em seguinte, eu não tenho pecado mais nenhum. Obviamente, eu posso ter um outro ato, pensamento de pecado, sei lá, daí uma hora, daqui a um outro dia. Mas o que eu estou dizendo é que a experiência do evangélico, do crente, quando ele peca, é reconhecendo que pecou, confessa, recebe o perdão. Então, que história é essa de muitos pecados? Você está acumulando pecados sem confessá-los, para que então você tenha muitos pecados? Esta não deve ser a nossa experiência. Quando o Espírito Santo me convence, eu devo confessar e aquele pecado deixa de existir. Em outras orações eu já ouvi pessoas dizendo assim: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Essa é mais esquisita ainda. Meu querido, que história é? Faz quantos anos há que você não confessa pecado? Para você ter uma multidão de pecados? Bem, então, nomeie seu pecado, identifique ele, confesse, receba o perdão e pare de ficar contabilizando pecado já confessado, já perdoado, com o pecado que você vai cometer. Então, falamos da culpa consciente, que é aquela que a pessoa sabe com clareza que ela errou, então ela assume que errou, e isso é bem consciente. Mas existe culpas inconscientes. Isso nós vemos muito no processo terapêutico. E a pessoa, quando ela tem uma culpa que está inconsciente, então, inconsciente é aquilo que está escondido, né? Ele vai lá para o lugarzinho que está muito escondido. Eu digo como se fosse dentro de um quarto, tem um guarda-roupa, que tem uma gaveta, que tem uma caixa, que tem uma outra caixinha, várias caixinhas, e tem algo lá dentro. Então, mais ou menos isso se parece o nosso inconsciente. Então, a pessoa que tem a culpa inconsciente, ela tem uma impressão, uma sensação de algo que está incomodando, mas ela não sabe direito o que é, não sabe nominar. E isso, claro, que é muito pior do que a culpa consciente, onde eu nomeio, de nomear, de dar o nome, né? Porque a culpa que é inconsciente, ela está dentro de mim, ela está me fazendo mal. Eu sinto uma sensação, pode ser de peso, pode ser de angústia, mas aquilo é vago, é como se é algo que está dentro de mim, mas eu não sei exatamente onde está. Esse tipo de culpa, claro que ela pode gerar distúrbios psicossomáticos e é meio complexo para a própria pessoa, porque ela não sabe relacionar assim, isso está vindo de onde? Por que esse distúrbio está aqui? E como ela não sabe identificar o que é, de onde veio, é algo assim, é como se fosse não eu, assim, não sei
o que é isso, de onde vem isso, por que isso está em mim. Então é muito desconfortável, é um sofrimento psíquico muito grande. E estas culpas inconscientes, elas são fruto de conflitos não resolvidos, então vai lá para as caixinhas e obviamente vão gerar reações físicas, porque, queridos, aquilo que é psicossomático, vou lembrar que até alguns adolescentes ouvem o que eu falo, por isso eu vou dizer algo que a maioria de vocês sabem. Então, a palavra psicossomático é uma palavra que origina de duas palavrinhas que vêm, né, original grego, original dessas palavras. Psico, né, psique, significa mente. E somático, do soma. Soma é corpo. Então, quando nós dizemos, se o médico às vezes diz, nós psicólogos dizemos, essa é uma doença totalmente psicossomática. O que é isso? Ela está no soma, sim, ela está no corpo, mas a origem dela não é corporal, não é fisiológica. A origem dela é uma origem mental, são conflitos mentais e que vão trazer alguma coisa para o nosso corpo. Existe um escritor chamado Pierre Weil, Pierre Weil, que ele escreveu o livro O Corpo Fala, dizendo que muitas das doenças que nós vamos ver no nosso corpo, o nosso corpo está falando algo que nós não falamos com a voz. Como é que eu falo com a voz? Por exemplo, nós lemos o versículo de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso é um momento absolutamente terapêutico, quando eu falo aquela culpa, ou sendo com o irmão, né, uns aos outros, no processo terapêutico. Se eu não faço essa ab-reação, que seria como um vômito emocional, aquilo vai ficando dentro de mim e aí o corpo vai falar. Ao invés de eu falar pela palavra, eu falarei no corpo pelos sintomas e, obviamente, isso não é o melhor para nós. Bem, sair da culpa consciente, da culpa inconsciente. Deixa eu ver minha pesca, qual é agora. Eu quero falar de um tipo de culpa que ela não é muito comum entre nós. Talvez ela nem seja muito conhecida por algumas pessoas, que é a culpa do sobrevivente. Mas antes dela, desculpem, eu quero falar de uma culpa que essa é muito comum entre os evangélicos. Esta é um sentimento de culpa que é absolutamente sadio. Estou organizando aqui, porque eu não gostei dessa ordem que eu fiz aqui. Então eu vou agora para uma culpa chamada culpa vicária, ou seja, uma culpa de alguém que substitui. Quando o Senhor Jesus vai para a cruz e ele toma o meu lugar, e Jesus ali pagou pela pedofilia, pelo estupro, pelo roubo, pela fofoca, por tudo. Então aquele sacrifício de Jesus é chamado um sacrifício vicário, porque ele vai no lugar do outro. Ele toma a vida do outro, então ele assume os erros daquela pessoa. Quando é que nós assumimos esta culpa vicária? Quando nós vamos para o lugar de intercessor. É aquela pessoa, quando está em oração. Então, por exemplo, eu participo de um grupo de intercessão. Nós intercedemos pelo Brasil, por Israel e por nós, né? Por todos do grupo. Então, quando nós oramos pelo Brasil, nós, intercessores, oramos assim: Senhor, eu confesso e te peço perdão pela minha idolatria, pela minha prostituição, pela minha homossexualidade. Senhor, eu confesso em nome de Jesus o meu parricídio. Então nós vamos confessando
no lugar de outra pessoa. Daniel, por exemplo, fez isso naquela oração extraordinária dele. Um pequeno parênteses, eu estudo os personagens bíblicos, muitos deles já, e Daniel, que eu admiro bastante, é o único personagem bíblico que eu não encontrei nele defeito algum, pelo menos por enquanto. Se alguém já tiver encontrado o defeito de Daniel, o pecado de Daniel, por favor me diga, porque eu não encontrei. E isso não quer dizer que ele não tinha pecado. Eu estou dizendo que não está descrito o pecado dele. E este homem, que é um homem com um comportamento ilibadíssimo, na oração dele você vai perceber a fala do intercessor quando ele diz: perdoa os nossos pecados. Ele se inclui naquele bolo de pecador que estavam cometendo muita coisa ruim, porque ele está assumindo a culpa intercessória. Claro que a pessoa, sendo uma pessoa lúcida, uma pessoa saudável mentalmente, ela está dizendo para ela mesma: eu sei que eu não cometi este pecado que eu estou agora nominando, eu não cometi, mas eu estou vindo agora diante do Senhor no lugar do pecador, então eu o estou substituindo. Esta é a culpa vicária. Pronto, agora eu quero nessa ordem aqui que eu alterei. E agora nós vamos para a culpa que eu tinha citado antes, que é a culpa do sobrevivente. Queridos, esta culpa ocorre quando alguém recebe o que nós chamamos claramente de um milagre, uma grande bênção. Por exemplo, quando acontece a queda de um avião e uma pessoa sobrevive. Nós dizemos que bênção. Algumas pessoas, alguns relatos nós vemos quando ocorre um acidente assim, então ouvimos relatos de pessoas que dizem assim: eu ia naquele voo, mas quando eu estava saindo de casa, perdi a chave do carro e enquanto eu procurava, perdi o meu voo e agora eu estou vendo que se eu estivesse naquele voo, eu teria morrido. Quando nós ouvimos este relato, nós celebramos com aquela pessoa que está dizendo que ela não morreu, né? Obviamente, ela está falando. Mas nós tomamos aquilo única e exclusivamente como uma grande bênção. Porém, esta pessoa, como muitas outras, passam a sofrer da culpa do sobrevivente. Então eu quero dizer para vocês, por exemplo, no 11 de setembro, né, lembramos lá nos Estados Unidos, uma das pessoas, ela disse assim, deixe-me ver o relato dela. Uma ferida, esse é um homem porto-riquenho que estava lá no World Trade Center. Ele diz, uma ferida aberta. Olha, já se passaram muitos anos e ele diz, ainda está aberta. Há uma brasileira chamada Adriana Maluendas. Ela diz, eu só consegui sentir gratidão por estar viva quase uma década depois do 11 de setembro, imagine. Uma década depois. Durante todo esse período de 10 anos, ela sofria muito a culpa do sobrevivente. Como é que o sobrevivente reage internamente no seu psiquismo? Ele pensa assim, por que eu? Por que eu não morri? Queridos, se vocês se interessarem, pode pegar aí. A IA hoje ajuda mais ainda a gente, né? Nesse aspecto. Você pode procurar relatos de sobreviventes, não apenas do 11 de setembro, mas de explosões. São vários acidentes em que os sobreviventes saem com uma grande angústia, com grande sofrimento.
eles chegam a passar muito tempo sem se perdoarem. E diríamos, e eles precisavam se perdoar? Não. Esta é uma culpa daquelas que são impróprias, que beira o patológico, porque a pessoa não tem nenhuma culpa de ter sobrevivido. Porém, ela sente assim. Eu digo que cabeça do ser humano cabe muita coisa. E é verdade. Nós temos a nossa experiência pessoal, né? Eu, você e tantas outras pessoas assim, sentem essa culpa. Quais são as causas dessas culpas? A pessoa pensa, mas eu não mereço estar vivo porque foi por uma decisão banal. No caso desse rapaz que perdeu as chaves, nem é uma decisão. Foi por algo do acaso. Por acaso eu perdi as chaves e aí agora eu estou vivo. Eu aqui dentro, eu não merecia estar vivo. Às vezes, a decisão banal foi assim, peguei o elevador diferente da outra pessoa, aí ela pegou aquele elevador que foi para o lado do World Trade Center, onde ela não pôde se livrar. Ou saiu do prédio, aí foi relato de sobrevivente do World Trade Center. Eu decidi sair do prédio muito antes. Então a pessoa fica assim, mas uma decisão banal me dá o direito de estar vivo quando tantas pessoas morreram daquela forma tão trágica. Aí tem o peso do acaso. Senão, a vida seria poupada de uma maneira assim. Se aquele acaso não tivesse ocorrido, eu teria morrido. Então isso é imerecido. Eu vejo que uma das grandes razões, né, da culpa do sobrevivente é que ela acha que ela não merecia estar viva. A outra coisa é contraste dos destinos, que aí foi assim, tem uma que diz, eu fui para lá e a outra pessoa foi para cá, fui para a direita, a outra pessoa foi para a esquerda, e aí há essa culpa imprópria, mas que nós sentimos. Eu coloquei aqui 2 exemplos aleatórios e eu espero que o Espírito Santo traga exemplos para você da sua própria vida. Seria como a culpa do sobrevivente, embora a expressão culpa do sobrevivente ela é utilizada mesmo em desastres, né, como um grande incêndio, houve um prédio desabou, muitas pessoas morreram, pessoas que iam passando na rua ali também morreram, e eu, porque eu passei 1 minutinho antes, eu não morri. Esta pessoa que nós olhamos assim, que bênção, ela foi preservada. Saibamos, ela não leva na cabeça dela apenas o que bênção, ela leva também a culpa do sobrevivente. Então eu pensei em 2 exemplos, como eu estava dizendo, que o Espírito Santo lhe lembre que situação sua você pode estar vivendo a culpa do, entre aspas, sobrevivente, já que não é um evento assim como um desastre. Por exemplo, você nasceu com muita saúde, você não precisa de excessivos cuidados médicos. Acontece que você tem um irmão que ele sempre está precisando de tratamento, de cirurgias. E este é um lugar onde as pessoas podem ter a culpa do sobrevivente. Chama atenção que não é tão própria a palavra sobrevivente aí, mas é uma culpa similar. É assim, por que eu tive que nascer saudável e o meu irmão nasceu doente? Ou em outro momento, digamos que você conseguiu um bom emprego e você enriqueceu. E o seu irmão que não conseguiu aquele emprego tem uma vida modesta, não consegue o que você conseguiu, né?
Embora todos os dois trabalhem honestamente, mas ambos têm uma vida, pelo menos material, diferenciada, onde um tem mais benesses do que o outro. Se esse que ganhou mais, que tem melhores conquistas materiais, não cuidar da cabeça dele, ele vai sentir esta culpa parecida com a culpa do sobrevivente. E essa pessoa vai estar sofrendo assim, mas nós dois somos filhos dos mesmos pais. Eu me lembro que o meu irmão era tão esforçado quanto eu, estudou como eu estudei, só porque eu tive a sorte de cair naquele emprego, a sensação eu não mereço tudo isso, porque os dois estudamos de um modo similar, os dois somos trabalhadores. Então, estamos falando de culpas, aqui nesse caso, esta culpa do sobrevivente, ela está muito dentro da culpa que não é uma culpa legítima. E aí eu fiquei pensando hoje, uma outra culpa não legítima e que pode acontecer muito, imagine que você tem um irmão, ou pode ser outra pessoa, né? Falando duas pessoas que dormiram na mesma casa. Então, Felisberto, eu gosto de nomes que nem se usa, Felisberto está dormindo e Crispiniano também, só que Crispiniano acordou mais cedo, saiu para trabalhar e Felisberto ficou dormindo. Quando Crispiniano chega no trabalho, sei lá, uma hora depois, ele recebe o telefonema do seu irmão, irritado, chateado com ele, e diz: mas por que você não me acordou na hora que você saiu? Hoje era a entrevista de emprego que eu tinha marcada para as 8 horas em ponto, você não me chamou, agora a culpa é sua porque eu perdi o emprego. Você já ouviu, já assistiu a este filme? Existe assim, principalmente nas famílias. Então, nós precisamos ter a lucidez, que aí é o autoconhecimento, né, de eu dizer, eu não tenho culpa da irresponsabilidade dele. Hoje, mais fácil do que antigamente, que era despertador, que fazia aqueles ruídos tão elevados, hoje, até o celular, que praticamente todas as pessoas têm celular, o celular pode fazer o registro da hora. Né? Então, por que será que esta pessoa que tinha uma entrevista seríssima de emprego no outro dia, por que ela não acorda? Melhor, por que ela não põe o celular para acordá-la? Eu já pus uma vez o celular com vários registros, digamos 5h20, para não correr o risco de 5h30 eu não acordar. Ou seja, se você quiser se responsabilizar pela sua vida mesmo, você não fica jogando no outro a responsabilidade que seria sua. Então, essa pessoa aí que condena o irmão, que não a acordou e nem era para acordar, a não ser se ele tivesse pedido. O Crispiniano, quando você estiver para sair, você me acorda? Tudo bem, não tem nada de anormal nisso. Seria um favor feito. Porém, se você não me pediu, você não colocou o seu registro, seu celular, o seu despertador, eu não sou responsável pelo seu erro. Você é que precisa assumir a sua irresponsabilidade, assumir a sua culpa. E, queridos, creia, isto existe demais da conta. Se nós quisermos ampliar o leque ainda mais dessas disfunções familiares, imagine que Crispiniano não é o filho predileto da mamãe. E Felisberto, nem sei se estou acertando o erro. Crispiniano é o que saiu mais cedo e foi trabalhar. Felisberto é o que ficou dormindo.
Imagine que Felisberto é o filho queridíssimo da mamãe. Mamãe sempre vai proteger, nós dizemos, mamãe sempre vai passar a mão sobre a cabeça de Felisberto. E o coitado do Felisberto, ele começa a ter grandes prejuízos na vida, porque ele passa a se sentir o rei da cocada preta, ele passa a se sentir um grande responsável mesmo, quer dizer, se sentir não, ele não se sente, ele se torna um grande irresponsável. E a mãe sempre vai cobrar que outras pessoas super protejam esse filho que ela também super protege. Quando essa mamãe fica sabendo que o seu pipolho predileto perdeu a entrevista de emprego, ela ou liga para o Crispiniano, ou quando o Crispiniano chega à noite, ela vai descarregar mais um volume de condenação sobre Crispiniano, dizendo: mas por que você não acordou o seu irmão? Por quê? Como se Crispiniano soubesse da entrevista no outro dia, ou como se ele tivesse que ser responsável. Então eu estou chamando a atenção para não deixe que outras pessoas te condenem. Queridos, eu tenho facilidade de condenar algumas pessoas. Mas aí quando o Espírito Santo me diz, você errou, o que eu faço? Eu peço perdão. Uma coisa que eu não tenho dificuldade é de pedir perdão. Quando eu reconheço que eu errei, eu peço perdão. Mas eu chamo grande atenção agora que a figura de condenar o outro ela é muito diabólica. Então, não deixemos que pessoas nos condenem. Obviamente, se o outro me diz que eu errei, que eu pequei, eu devo aproveitar essa ideia para uma autorreflexão, até buscando a ajuda do Espírito Santo para perguntar: eu errei mesmo? Eu fiz isso mesmo? Se eu errei, o meu próximo passo é confessar o meu erro. Lembra do primeiro versículo? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, se eu reconheço que eu errei, eu devo confessar, obviamente. Agora, eu não devo acolher como uma esponja que absorve qualquer água. Não é pelo fato que o outro disse que eu errei, não é pelo fato de que a minha mamãe, super protetora do meu irmão, vai dizer que eu errei, que eu já devo absorver. Sim, hoje já são 42 minutos e eu ainda quero falar um pouquinho de Manassés. Bem, eu espero que até os 60 minutos eu consiga. Eu vou para Ezequiel no capítulo 18, porque eu quero voltar um pouco para a história de Manassés, que vocês sabem que eu amo Manassés. Manassés para mim é o homem da Bíblia que me mostra que Deus perdoa e perdoa mesmo quando eu me arrependo. Ezequiel 18, de 1 a 5, e eu vou ler bem correndo, porque eu estou olhando ali 43 minutos. Então a palavra do Senhor foi a Ezequiel, eu vou ler os versículos de 1 a 5. Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio errado, este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que é que vocês estão fazendo usando esse provérbio errado? Aí ele diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Não é porque o pai pecou que o filho vai absorver aquilo, não. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Se for o pai quem pecou, ele é meu e eu vou trazer o juízo sobre ele. Se o filho pecou, esse filho é meu, eu vou trazer sobre ele o juízo. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, eu já estou saindo para outros versículos, eu vou agora para o 9c. O tal justo que cometeu justiça certamente viverá. Isso. Agora eu estou indo para o versículo 10. Senhor, botei tão pouquinho, 10a. Se ele gerar um filho ladrão,
Eu estou pulando vários versículos. Versículo 13b. Se ele gerar um filho ladrão, ele que foi justo, ele não viverá? Ele viverá, sim. Agora, se ele gerar um filho que veio todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, e aí nós estamos em Josias, lembra? O rei Josias viu seu pai, rei Amon, pecar, mas Josias não cometeu, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Se o rei Josias não vai morrer por causa da iniquidade do pai, rei Amon, certamente ele viverá. Quanto a seu pai, que eu estou falando agora do rei Amon, porque praticou os pecados dele, ele fez isso, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Queridos, aqui nós vemos a justiça maravilhosa do nosso Deus. Aí o versículo 19, vou. Versículo 19, mas dizeis assim, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Aí a resposta é, porque o filho fez o que era reto e justo. O filho guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente o rei Josias viverá como um bom rei. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Vou até o versículo 21. O 21 tem o meu querido Manassés. Mas, se o perverso se converter, lembra de Manassés que deveira se arrependeu lá na Babilônia, preso com ganchos, envergonhado? Se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Queridos, eu amo a história de Manassés, porque ele começa muito mal, pecou muito, mas deveras ele se arrependeu. Para tentar encerrar, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu quero dizer assim, a paz. Os pais que têm a oportunidade de verem seus filhos indo bem na vida ou têm a oportunidade também de ver filhos indo muito mal na vida, eu quero dizer que os pais, eles são expostos à possibilidade de sentir culpas impróprias, que seria culpa tóxica. Ele não cometeu o delito, ele não cometeu o erro, mas ele se sente culpado quando ele percebe que o filho está indo muito mal. Então eu digo assim, olha, vocês constatam, eu errei, eu não eduquei direito meu filho, eu passei muitas vezes a mão sobre a cabeça dele, eu deveria ter tido limite, dado muito limite, eu deveria ser mais firme com ele e não fui. Hoje o meu filho, sei lá, é um ladrão, o meu filho é um pária na sociedade. Então eu digo, você constatou que houve falha na sua educação? Corra para o colo de Jesus, corra e diga o que Tiago 5 nos diz, confesse. Se confessarmos os nossos pecados, nos diz a primeira carta do apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Qualquer pessoa, quando se dá conta de que errou, a coisa mais magnífica é você assumir sua culpa, deixa o sentimento de culpa proliferar, porque ele é apropriado, deixa essa culpa bem consciente, nomeie essa culpa, o que foi que eu fiz? Eu não dei limite ao meu filho, eu não levei meu filho para a igreja, eu retirava a autoridade do pai ou da mãe quando queriam dar um limite para ele, então eu sou culpada. Deixa essa culpa aí e diga, Senhor, agora, não dá para continuar vivendo com culpa, porque Jesus já foi para o Calvário, já pagou esses meus pecados, eu confesso esse erro meu e recebo o perdão desse pecado.
Quero dizer para vocês que às vezes, para algumas pessoas, é mais fácil saber que Deus, vou dizer no singular, é mais fácil para alguma pessoa receber o perdão de Deus do que receber o próprio perdão. O auto-perdão não é muito fácil para muitas pessoas. Já sabendo disso, vamos trabalhar assim. Se Deus me perdoou, porque eu confessei, quem sou euzinha na face da terra, para querer não dar a mim aquilo que o Senhor Deus já me deu. Então, se você considerou que você errou, o que você vai fazer? Confessar e agora desfrutar a leveza do perdão, o seu segundo lugar em Israel, o seu segundo lugar no trono de Israel. Estou me referindo agora ao Manassés perdoado. Agora, se você não errou, porque também pode acontecer isso, treine, desenvolva e dizer, eu não errei. Houve uma escolha do meu filho, ele teve sim limites, eu dei a ele orientação espiritual, eu nunca desfiz a autoridade do pai dele, e se é o pai que está falando, diz, eu nunca desfiz a autoridade da mãe dele, nós fizemos o máximo de orientação, só que o meu filho decidiu seguir um caminho, por exemplo, de Caim. Ele resolveu seguir o caminho de pessoas que não quiseram estar com Deus. Então, fuja deste sentimento impróprio de culpa, senão você não tem a responsabilidade, mas você vai adquirir para você problemas emocionais, problemas psicossomáticos. Você poderá sobrecarregar o seu corpo com doenças pelo seu sentimento de culpa. Eu sei, não é nada simples, não é nada fácil, assim. O trabalho do consultório me mostra que não é simples. Uma pessoa que não tenha culpa pela escolha do outro, vou voltar àquele irmão que está no trabalho sem culpa nenhuma porque o seu irmão não acordou, às vezes é difícil para esta pessoa estar se permitindo separar a sua consciência tranquila, limpa, da condenação que aquele irmão errado vem trazer, que aquela mãe errada vem trazer. São conflitos sérios que existem nos seios familiares. Agora, quando a Bíblia diz cada um dará conta de si mesmo a Deus, eu digo para você pai, que percebe, eu não errei, foi escolha errada do meu filho. Ou aquele irmão que pode dizer, eu não errei, foi uma escolha dele. Lembre muito assim, eu darei conta diante de Deus e o meu Deus sabe que eu não errei. Para que você tente ir buscando alívio por uma culpa que não é sua, não absorva a culpa que não é sua. E estou lembrando agora, eu esqueci, mas graças a Deus o Senhor me lembrou, que diante de erro, diante de fatos errados, pode existir culpas justificadas, elas são próprias, mas existem culpas que não são e existem pessoas que não sentem culpa. Os que não sentem culpa são aqueles que são classificados com a estrutura psíquica perverso. Perverso não sente culpa. Ele errou, mas ele ainda acha que aquela pessoa, bem, eu lhe matei? Bem, eu lhe matei porque você ficou na minha frente. É mais ou menos desse jeito que os perversos raciocinam. Então, imagine que eu matei alguém. Se eu matei alguém, a culpa é legítima demais. Se eu digo eu errei, né? E aí eu vou ter que pagar por esse ato que foi um assassinato que o direito diz, um assassinato que não é doloso, culposo. Eu tenho culpa porque eu matei, só que não tem dolo e a pena vai ser reduzida porque eu não planejei matar essa pessoa, porque eu não estava dirigindo embriagado, eu não fiz coisas para acontecer aquela morte. Agora vamos imaginar que eu matei mesmo,
mas eu estava dirigindo segundo as leis do trânsito, na velocidade correta, e os transeuntes todos que assistiram àquele acidente, àquela morte, estão do meu lado dizendo: você não tem culpa. Mas o que foi que aconteceu? Uma pessoa suicida se joga na frente do meu carro quando eu estou dirigindo. Então, eu matei aquela pessoa, mas eu não tenho culpa da morte, porque ela se jogou na frente do meu carro. E claro que essa pessoa aí, esse que matou, é um problema seríssimo, né, na justiça, até que tudo se resolva. Essa pessoa, com certeza, se ela é uma pessoa de bem, sadia emocionalmente, ela padece. Ela padece um pouco como a culpa do sobrevivente, assim: puxa vida, mas eu poderia não ter feito, e se eu tivesse reduzido a velocidade antes, e se eu tivesse parado para ir no banheiro antes, como se nós pudéssemos controlar as circunstâncias. É o que acontece nesse momento aí. Mas, queridos, ainda tem muita coisa para se falar sobre culpa, como é um sentimento que nos ocorre, e como nós temos ainda, né, um grande inimigo que é o diabo para nos condenar. Nós deveremos tanto buscar ler sobre culpa, quanto estar vasculhando dentro de nós, no momento em que vem o sentimento de culpa, vasculhar assim: sim, isso aconteceu, mas eu tenho culpa mesmo, ou foi o outro que precipitou esse acontecimento? Para nós fazermos separação daquilo que é do outro e daquilo que é meu, da responsabilidade do outro com as minhas próprias responsabilidades. E lembrando que há muitas pessoas, inclusive familiares, há um texto bíblico, lembrei agora, que deve ser de Miqueias, que diz: o inimigo do homem, ou os inimigos do homem, vindo para o plural, que está escrito no plural, os inimigos do homem são da sua própria casa. Não quer dizer que todo momento os familiares são inimigos, mas a Bíblia diz que sim, uma pessoa da minha família pode sim surgir contra mim e pôr uma culpa sobre mim que eu não tenho, que não é minha, e para isso eu preciso muito aprender a separar o que é uma culpa verdadeira do que é uma culpa fictícia jogada pelo outro, ou uma culpa que seja uma culpa tóxica, doentia, que eu absorvo. Vamos lá? No nome de Jesus Cristo, vamos aprender sobre a culpa, porque é importante, porque há muita gente, recebo muitas pessoas que têm distúrbios no seu corpo, porque há pesos de comportamentos que não foram causados por elas e de comportamentos que elas causaram, mas que elas não conseguiram ainda se perdoar. Então, perdão é aquilo que Deus gosta de fazer. Então, vamos confessar e sair deste lugar horrível da culpa em nome de Jesus. Por favor, se você quiser se inscrever no meu canal, eu vou lhe agradecer muito. E se você quiser fazer algum comentário, eu vou agradecer demais da conta. Agora, eu vou lhe pedir que você repasse essa reflexão para outras pessoas, porque eu quero lhe dizer, querido, é um número muito grande de pessoas, mesmo evangélicas, que estão debaixo de culpa e de condenação, porque elas nem sabem fazer separação, elas nem sabem de fato que se elas confessaram, o Senhor já as perdoou. Então, resumindo, repasse, por favor, essa ministração. Se ela lhe serviu, deixe que outras pessoas se sirvam também. Tchau!